Boa tarde, amigos, companheiros e frequentadores da Casa de Fabiano de Cristo. Nesses tempos de pandemia, de lockdown, de recolhimento, a casa física se encontra fechada, mas a casa espiritual está no nosso coração e, como tal, podemos receber a casa de Fabiano em nossos lares, nos momentos de reflexão, nos momentos de oração. E neste final de tarde, quase noite, em que escolhemos nos reunirmos para orar, para meditar, fica-nos o capítulo 166 da obra Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier. E diz-nos assim: sigamo-lo. Aquele que me segue não andará em trevas. São palavras de Jesus e nos foram trazidas pelo Evangelho do Apóstolo João, no capítulo 8, versículo 12. E diz assim: há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor seguindo-lhes os passos. Somente assim estaremos com o Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. O que este capítulo nos convida a meditar e a agir? Aqui, como diz no início, nós que já nos afeiçoamos ao Evangelho, procuremos exercê-lo. Não deixemos que a nossa fé em promessas se transforme em fanatismo. A defesa considerada isolada pode gerar o sectarismo e a cegueira, a fé cega, a fé que não duvida, mas não sabe justificar porque não duvida. Enfim, uma série de situações, há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Ansiedade é a epidemia do século. A ansiedade, a tristeza, a depressão, são todos corolários de uma mesma causa, da inoperância, do negativismo, da negação, da revolta. E é justamente contra esses sentimentos que esse capítulo nos convida a meditar. Sejamos, sim, aqueles pequenos conhecedores do Evangelho, mas procuremos praticar este Evangelho, que é baldo de exemplos, que é magnífico em lições, convites, para que nos tornemos aqueles seres melhores, aqueles seres que, participantes de um planejamento encarnatório, tenha a certeza e a serenidade de estar conseguindo desempenhar a contento a tudo aquilo que se comprometeu. E nesses tempos tão difíceis que enfrentamos,
na orbe terrena e principalmente, atualmente, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, onde tantos adoecimentos, tantos desencarnes, tanto sofrimento, procuremos não nos identificar tanto com o sofrimento, tanto com as dificuldades. Procuremos identificar-nos com a esperança, com a fé que conforta o nosso coração, porque sabemos que em todos esses acontecimentos há uma razão. E a doutrina nos convida a buscarmos a razão, não ansiosa e atabalhoadamente, mas na meditação sobre o que está ocorrendo, sobre como está ocorrendo e como esta situação toda nos afeta. Sabendo dessas razões, teremos confiança e paz interior para agirmos, participando de campanhas por arrecadação de alimentos, participando de campanhas de esclarecimentos de algum assunto que dominamos, participemos de campanhas de recolhimento de agasalhos para o nosso inverno que se avizinha. Enfim, busquemos a todo dia e a toda hora colocar-nos em marcha, exercitarmos a nossa fé através das lições do Evangelho. E como a Casa de Fabiano de Cristo nos convida a exercitar a paciência, a tolerância e principalmente a gentileza. Busquemos praticar a gentileza para com o nosso irmão, para com o nosso vizinho, para com os animaizinhos, para com as crianças, para com o meio ambiente. Sejamos a exemplo do apóstolo, dito apóstolo, que pregava que gentileza gera gentileza. Podemos sim começar no nosso pequeno universo praticar a gentileza neste ano de tantas dificuldades, mas cada dificuldade é uma ponta de lança, é um impulso para a nossa evolução, para a nossa melhoria, para o nosso crescimento, principalmente moral e no exercício da nossa fé. Neste final de tarde, recolhidos em nossos lares, pela nossa fé, possamos receber a Casa de Fabiano de Cristo em nosso lar, permanecendo com este vibratório tão positivo, permanecendo com esta coragem que este ambiente nos proporciona, permanecendo com a paz, a alegria e a serenidade para enfrentarmos toda e qualquer dificuldade. Possamos, a exemplo de Fabiano de Cristo e de sua falange de servidores do bem, ser aqueles que se preocupam em ajudar de qualquer maneira, mesmo que seja apenas emitindo vibrações positivas, buscando alcançar as esferas mais altas, onde se faz luz e onde possamos encontrar aquele conforto e aquela beleza de inspiração para tocarmos nossa vida, exemplificando em nosso grupo familiar, na comunidade onde estamos inseridos. Que assim, perfeitamente sintonizados com essa doutrina de amor, possamos encerrar a nossa prece de hoje, pedindo a bênção dos mentores espirituais desta casa, principalmente de Fabiano de Cristo, de Jesus, o nosso mestre e amigo, governador do orbe terreno. Que estejamos em paz e que possamos ter uma noite repousante. Que assim seja.